eu quero te mostrar o tamanho, a imensidão, a grandiosidade da misericórdia de Deus na vida de todos nós. Eu quero te contar hoje a história de um rei que se chamou Manassés. Diga comigo o nome dele, Manassés. Manassés nasceu num berço de ouro, não só porque ele era filho de rei, ele nasceu numa família linda. Sabe quem era o pai dele? Ezequias. Ezequias foi um homem ímpar na Bíblia, rei de Judá. Ezequias foi amado por Deus. O pai de Manassés foi um homem que era apaixonado pela igreja. O pai de Manassés, o Ezequias, reconstruiu o altar, fez com que a nação adorasse o Senhor. Ezequias é aquele que recebeu uma palavra de Deus, o pai de Manassés. Ele recebeu uma palavra de Deus dizendo assim: o profeta Isaías entrou dentro da casa dele e falou assim: arruma a tua casa, Ezequias, que você vai morrer. E virou as costas e foi embora. A Bíblia diz que o Ezequias virou para a parede, pai do Manassés, virou para a parede, começou a chorar e a orar. E ele era tão íntimo de Deus, o pai de Manassés, o Ezequias, e pediu misericórdia: Senhor, não deixa eu morrer não. O profeta Isaías não tinha saído ainda da cidade. Deus falou assim: volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Agora, receber 15 anos de vida no final da vida é muito chão, irmão, é muita coisa. Ezequias foi um homem extraordinário, criou o seu filho na presença do Senhor. Aí Ezequias morreu. Quem é que assume o trono? Manassés, ainda muito novo, mas com uma bagagem de ver uma família servindo o Senhor, de ver um pai que teve uma experiência com Deus maravilhosa, não uma, mas diversas. E então Manassés assume o trono de Judá, a capital Jerusalém. E olha o que esse cara fez, olha o que ele aprontou. Vou te mostrar agora, vamos lá, 2 Crônicas 33, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Vamos lá. Fez o que era mal. Vou repetir. Fez o que era mal perante o Senhor. Fez tudo errado. Só coisa errada. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. Quem são os gentios? Todos os povos que não são de Deus. Então o Manassés, ao invés de seguir o exemplo do pai, do povo dele, o que ele fez? Ele foi seguir o exemplo do povo que não conhecia Deus, que não temia a Deus, que não amava a Deus, que não servia o Senhor. Ele fez segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Vamos lá. Pois tornou, olha aí, tornou a edificar os altares, os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Olhe para mim, o pai dele, quando começou a reinar, percebeu que o povo estava afastado de Deus, estava servindo outros deuses, tinham muitos altares em Israel para outros deuses. O pai de Manassés, o Ezequias, derrubou tudo, limpou Judá, limpou Jerusalém, limpou a nação, adorou somente a Deus. Aí quando ele começa a governar, ele vai lá e levanta o que o pai dele tinha derrubado.
Ele vai lá e ressuscita os mortos que o pai dele tinha matado. E quando eu falo mortos, eu estou falando as porcarias que o pai dele tinha expulsado e jogado fora. O Manassés foi lá e trouxe tudo de volta. Olha lá, o pai dele tinha derrubado e ele reconstruiu. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos. Escuta aí. E fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Só que pera lá, o que é esse exército dos céus? Ele começou a adorar o sol, ele começou a adorar a lua, ele começou a adorar as estrelas. Ele fez altar do sol, ele fez um altar para a lua, um altar para as estrelas, e começou a adorar os astros, que a Bíblia chama de exército dos céus. Ele começou a adorar. Ele fez um monte de altares e começou a adorar esses deuses nesses altares, e começou a servir a eles. Ao invés de servir o Senhor, ele começou a servir o sol, a lua, as estrelas. Segura que vai piorar muito ainda, é só o começo. Edificou altares na casa do Senhor. Se não bastasse tudo que ele estava fazendo, ele foi para dentro do templo de Salomão, onde que tinha o altar de Deus, e edificou altares dentro da igreja, para outros deuses. Ele fez com que a igreja se tornasse ali uma coleção de altares para adorar o sol, a lua, as estrelas e outros deuses que eu vou mencionar aqui agora. Ele fez tudo isso com o Senhor, dentro da casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Quer dizer, eu sou o Deus de Jerusalém, eu sou o Deus desse povo. Aí o Manassés traz todos esses deuses para dentro do templo. Passa. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. É o que eu acabei de falar. Pôs um altar para o sol, um altar para a lua, um altar para adorar a estrela, um altar para adorar Netuno, Plutão. Ele adorava os planetas, ele adorava tudo. Tudo para ele era Deus. Quem está ouvindo aí, diga amém. Vai escutando, vai, 6. Vai piorar, ó. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Você acha que foi para Deus? Não. Ele queimou os filhos dele para Moloque, um deus, uma imagem, uma entidade que exigia sacrifícios de crianças. Agora escuta, talvez você não saiba o que é o vale do filho de Inom. Eu vou te contar. Você sabe o que é o vale do filho de Inom em Judá? É tipo um lixão. Era um lixão, um lugar que o povo jogava lixo, fedia absurdo. E não era só lixo que eles jogavam lá não. Quando criminosos morriam, os bandidos da sociedade, muitos não tinham família, indigentes, criminosos perigosos, os cadáveres eram jogados no vale de Inom. Lá era um lugar terrível que fedia absurdo. Ele foi lá no vale de Inom, levantou um altar para Moloque, um deus estranho, e sacrificou os filhos dele para o Moloque. No meio daquela carniça, ele largou a presença de Deus e foi para o vale do filho de Inom. Segura que vai piorar. Adivinhava pelas nuvens. Ele tinha um negócio com nuvem, com sol. Ele gostava dos trem do céu. Ele adorava tudo que era do céu. Era agoreiro. O que é agoreiro? Feiticeiro. Era feiticeiro. Praticava feitiçarias. Tratava com necromantes. Você sabe o que é necromante? Quem consulta os mortos. Isso para Deus é abominação. A Bíblia condena essa prática de consultar mortos. Irmãos, não tinha mais o que errar, não tinha mais o que fazer de errado. Esse cara fez tudo de errado. Adorou outros deuses, levantou os altares dos deuses que o pai dele tinha derrubado, queimou os filhos dele no vale do filho de Inom.
Esse cara adorava sol, lua, estrela. Esse cara fez tudo o que Deus condenava, tudo. Não tinha como piorar. Vai vendo. Tratava com necromante, feiticeiros, e prosseguiu. Prosseguiu, quer dizer, ele continuou fazendo mais coisa errada, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira de Deus. Irmãos, Manassés teve uma história na Bíblia terrível. Manassés é aquele exemplo de gente que não tem mais como piorar. Foi o Manassés. Passa para vocês verem, passa. Também, está piorando. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. Sabe o que é essa imagem aqui? De uma deusa chamada Azerá. Talvez você vai lembrar. Lembra quando o profeta Elias foi para o Monte Carmelo e fez um duelo com os profetas de Baal? Se o teu Deus é Deus, ele vai fazer chover fogo. Clama para ele aí. Aí os profetas de Baal, e estavam juntos os profetas de Azerá, que é desse ídolo aqui, dessa escultura, desse ídolo que o Manassés colocou dentro da igreja. Essa Azerá tinha um monte de profetas que falavam em nome dela. Está me ouvindo? Diga amém. Olhe para cá. E aí ele fez uma estátua da Azerá e colocou dentro da igreja. Olha o que esse cara fez. Pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e Salomão seu filho: nessa casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Ou seja, eu sou o Deus daqui. Aí ele foi e levou Azerá lá para dentro, sem contar os outros altares, né? Sol, lua, estrela e muitos outros. 8. Isso aqui é Deus falando. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Isso aqui é Deus falando. Essa casa aqui é minha, eu que dei esse lugar para vocês. Vamos lá, 9. Manassés, vai piorar, tá? Agora é o cúmulo do absurdo agora. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Você sabe o que é isso aqui? Ele não errou sozinho, ele fez a nação errar contra Deus. Esse cara não afastou de Deus só ele levou uma nação, ele levou a capital, Jerusalém, ele levou a nação de Judá a abandonar a Deus e adorar outros deuses. E aqui esse versículo está dizendo que eles conseguiram fazer pior do que os ímpios. Então, quando Deus olhava para o povo que não servia a ele, e olhava para o povo de Judá, Deus falava: peraí, vocês estão pior do que eles, vocês estão fazendo pior do que eles. E de quem era a culpa? Manassés. Aí quando encheu a taça, não tinha mais como fazer errado, Deus foi falar com ele. Aí Deus foi falar com ele. Como que Deus fala? Fala comigo, profeta. Aí o profeta foi falar. Quando o profeta foi falar, Vitinho, sabe o que aconteceu? Pergunta para mim, o quê? Ele não ouviu. Ele não quis ouvir. Manassés, você está fazendo errado aqui. Manassés, isso aqui é terrível, cara. Manassés, isso aqui vai dar ruim. Manassés, não estou nem aí. Passa o versículo, vamos ver. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. O profeta marcou um culto para todo mundo. Vou falar para vocês, está tudo errado. Vocês estão adorando sol, lua, estrela, poste, ídolo, imagem. Vocês estão fazendo pior do que o mundo. Porém, não lhe deram ouvidos. Agora escuta. Deixa eu te ensinar um princípio sobre Deus. Escuta.
Escuta com atenção. Toda vez que Deus vê eu e você errando, antes de punir, Ele vai falar com a gente e nos dá a oportunidade de arrepender. Deus não é um carrasco que vê a gente errando e já vem logo com o chicote. Antes de punir, Deus vai falar com amor. Deus vai falar tentando nos ensinar, tentando nos livrar. Se Deus perceber que eu e você estamos entrando por um caminho errado, Deus vai falar com a gente. Seja na palavra, seja num louvor, seja pelo pastor, seja por alguém, Deus vai avisar. Está errado. Aí cabe a eu e a você ouvir, arrepender e mudar de vida. Foi o que Deus fez com Manassés e com o povo. Antes de Deus punir, Deus falou: vou marcar um culto só para falar com eles. Foi primeiro no Manassés, ele não ouviu. Marcou o culto para a nação toda, não ouviram. Próximo versículo é a consequência. Vamos ver? Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais, ó a consequência, prenderam Manassés com ganchos, tipo anzol. Atravessou gancho nele assim, ó. Tipo um peixe. Ele foi preso com um gancho, tipo anzol. E foi levado. Aqui, ó. Você acha que acabou? Prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias, algema. Se não bastasse os ganchos, algema as pernas, algema os braços, puxa ele igual um bicho, vai. Aí ele foi sendo puxado igual um bicho, aprisionado e levado para Babilônia. Irmãos, o povo da Babilônia era um povo terrível, era um povo maldoso. Os persas, você já deve ter visto muito falar deles ou filmes sobre eles, os antigos persas. Aí ele foi levado para a Babilônia, jogaram ele na cadeia. Imagina os ganchos, imagina, atravessando a carne dele, as algemas. Quando Manassés caiu dentro da cadeia, com o corpo todo amarrado de correntes, irmão, a ficha dele caiu. A ficha do Manassés, ó, plim. Ele deve ter lembrado do pai dele. Ele deve ter lembrado da infância dele, que foi dentro da igreja. Ele deve ter lembrado dos ensinamentos do pai, do exemplo do pai e da mãe. Ele deve ter pensado assim: gente, que besteira que eu fiz da minha vida, que loucura que eu fiz, como eu pequei contra Deus. Irmão, a ficha do cara caiu. Aí sabe o que ele fez? Esse cara, escuta, esse cara, Manassés, que queimou os filhos dele lá no lixão, para Moloque, esse cara que levantou altares dentro da igreja para adorar outros deuses, debaixo do nariz do Senhor, esse cara que adorava sol, lua, estrela, esse cara que adorava um poste, uma imagem de Azerá, esse cara que era feiticeiro, necromante, agoreiro, esse cara aqui, ó, esse cara, olha o que ele fez. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor. Ele orou demais. Traduzindo, ele orou demais, mas ele orou muito. Ele orou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Aleluia! Levanta a sua mão e aplaude o Senhor. Aleluia! Fala comigo, ele orou? Não, ele orou muito. Fala, ele orou muito. Esse cara chorou. Aqui, ó, aqui. Fala comigo essa palavrinha assim, ó, humilhou. Espera aí, ele muito se... Fala comigo, se humilhou. Você já ouviu falar que os humilhados serão exaltados? Quem já ouviu falar? Isso é mentira, sabia? É mentira. Os humilhados não serão exaltados, isso é mentira.
Quer saber a verdade? Sim ou não? Aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. Tem muita gente que está sendo humilhado por aí, mas não se humilha diante de Deus. O dia que aprender a se humilhar diante de Deus, Deus vai te exaltar. Olhe para mim, olhe para mim. A Bíblia diz que aquele que se humilha alcança a graça de Deus, alcança a misericórdia. Diz a Bíblia Sagrada que Deus não resiste a um coração humilde e quebrantado. Aleluia. Aqui, imagina a cena: gancho no corpo todo, tipo um peixe, algema, cadeia, e ele chorando e orando: Deus do meu pai, Deus da minha mãe, meu Deus, me perdoa, eu me humilho debaixo das suas mãos. Eu reconheço que o sol não é Deus, que a lua não é deusa. Eu reconheço que as estrelas não são deuses. Eu reconheço as besteiras que eu fiz, e eu adoro somente o Senhor, o único Deus da minha vida. Diga comigo: ele arrependeu, ele orou e se humilhou. Espera aí, mas é um cara que queimou os filhos no lixão. É um cara que adorava o sol, a luz e as estrelas. É um cara que tinha altares dentro da igreja. Esse cara merece ser perdoado? Hoje eu vim falar de um Deus misericordioso. Hoje eu vim falar de um Deus que te ama. Se você se arrepender e se humilhar, não importa o que você fez nessa vida, Ele tem uma vida nova para você. Ele tem uma chance nova para te dar nessa noite. Depois que ele chorou, orou, se humilhou, olha o que Deus fez, vai. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Eu quero liberar uma palavra sobre a vida de alguém aqui hoje. Quem quer receber essa palavra do céu, levante a mão. Hoje o céu vai ficar do seu lado. Hoje Deus vai ficar a seu favor. Hoje é o dia de uma mudança na sua vida. Se prepare, o céu está com você. Aplaude e adore o nome do Senhor. Aleluia! Deus estava contra, mas quando ele orou arrependido, se humilhou, Deus se tornou favorável a ele. Manassés, estou com você. Deus está mandando dizer para alguém aqui que você se sente muito culpado. Você carrega uma culpa de coisas terríveis que você fez. Deus está dizendo: a partir de hoje eu estou com você. A partir de hoje eu estou do seu lado. Eu estou a seu favor. E Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica. Deus vai ouvir as nossas orações aqui hoje. Deus vai ouvir. Agora escuta. E o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Levante a mão de novo, deixa eu liberar uma bênção na sua vida. Deus restituiu Manassés, Deus restaurou, Deus devolveu o que ele tinha perdido. Deus está dizendo: eu vou devolver muita coisa que você perdeu, que foi tirada de você. Se prepare, me reconheça como Deus da tua vida, e o Senhor vai restituir a tua vida. Ah, se tem alguém entendendo, aplaude. Se tem alguém entendendo, da glória. Aleluia. Fala comigo assim: se Deus perdoou Manassés, Ele vai me perdoar. Fala para o vizinho, fala: se Deus perdoou Manassés, Ele vai te perdoar. Está ligado, igreja? Está ligado, igreja? Deus escutou ele, se tornou favorável, fez ele voltar, restituiu, porque ele reconheceu que o Senhor era Deus. Agora escuta, vai. Depois disso, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. 15. Tirou, olha a limpeza, foi perdoado, foi liberto, foi restituído,
foi ouvido por Deus. Deus está do lado dele. O Senhor agora é o Deus da vida dele. Agora olha o que ele vai fazer: a limpeza. Deixa eu limpar as besteiras que eu fiz. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Lembra da Azerá? Como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Limpeza. Quando a gente recebe perdão de Deus, quando a misericórdia de Deus vem sobre a nossa vida, quando a gente alcança favor de Deus, você sabe qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Começar a limpar as besteiras que a gente fez. Deus está dizendo: eu vou te dar força para limpar muita coisa que você errou. Eu vou te dar graça para você jogar fora. Ei, tem muita coisa que a partir de hoje vai sair da tua vida. Eram coisas que não agradavam o Senhor e estava te destruindo, estava te aprisionando, mas hoje Deus está dizendo: eu vou te libertar, eu vou te restituir, eu vou ficar do seu lado. E se prepara para a limpeza. Vai, 16. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou, escute, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Sabe o que ele fez? Por minha causa o povo de Judá afastou de Deus, então eu vou consertar, eu vou trazer esse povo de volta para a presença do Senhor. Eu tenho uma palavra para essa igreja: depois de hoje, não é só a tua vida que Deus vai mudar, não, é de quem está do seu lado. Deus vai te usar para mudar a tua família, teu trabalho, teus amigos. Se prepara, porque você vai transbordar a partir de hoje. Se tem alguém que recebe essa palavra, abra a sua boca aí e dá um grito de glória para esse Deus. Aleluia! Fala comigo: Deus vai fazer na minha vida e de muitos à minha volta. Diga graças a Deus. E eu encerro mostrando 17. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas, calma, somente ao Senhor, o nosso Deus. A nação voltou para a presença de Deus. Diga graças a Deus. Irmão, talvez você se sente indigno de Deus. Pastor, eu não mereço Deus, eu não mereço estar na igreja. O senhor não faz ideia as coisas que eu fiz. Escute, você já matou seus filhos no lixão? Você já adorou sol, lua, estrela? Você já fez feitiçaria? Escuta, você já levantou altares dentro da igreja para outros deuses? Você fez uma nação pecar contra o Senhor? Não, você não fez nada disso. Esse homem fez, e fez pior. E Deus o perdoou quando ele se arrependeu. Eu vim aqui hoje para dizer uma palavra para você. Deus quer te perdoar, mas depois do perdão, Deus quer mudar a tua história.